Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Iá Web. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Boa noite, Dani, querida, tudo bom? Boa noite, pastora. Bem, graças a Deus. Que bom. Boa noite, Ivone, Carla, Pastor Carlos, todos aqui. Estamos aqui reunidos para falar de um assunto muito especial hoje, que é sobre depressão e fé. E gostaria de ler com vocês aqui, antes de louvarmos ao Senhor, para iniciarmos e meditarmos nisso. Para que você venha refletir no que eu queria pautar aqui e para que você compartilhe com quem você conhece, que possa passar por esses problemas de emoções, problemas de conflitos, depressão, tristeza, ansiedade, muitas vezes. Então, deixa eu ler algo para você. Hoje, nós nos deparamos com uma sociedade que enfrenta problemas de transição. Nós estamos numa transição geracional sobre princípios, valores, conflitos de relacionamentos, comportamentos e emoções. O que muitas vezes era certo hoje não é certo, o que era bom não é bom, o que é vantagem, o que é desvantagem. Hoje nós temos uma gama na rede social de discussões, nós temos acessos imensuráveis na internet sobre todos os assuntos e há uma grande ansiedade que as pessoas buscam respostas para tudo. E um desejo muito grande de realizar as coisas antecipadamente. E então nós estamos num conflito muito grande. E nós então enfrentamos problemas, como eu falei, de ansiedade, de depressão, de abalos das emoções, abalos das estruturas emocionais. E é isso que eu queria falar com vocês sobre a fé. Como que a fé realmente é eficaz para a depressão, para a tristeza, para a angústia, para o medo e para a ansiedade. E como que a fé atua nisso. Como que a fé, a importância da vida cristã faz com que possamos superar essas coisas e caminhar num processo, não pular etapas do processo, para que possamos viver uma vida realmente com paz, com alegria. Não é? Amém? Amém. Então podemos louvar o Senhor. Depois a Dani vai ler também sobre a importância da fé e da oração. Mas enquanto nós louvamos aqui ao Senhor, compartilhe com alguém que você conhece, que tem necessidade de ouvir esta palavra. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. No mar em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie.
estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, em tua presença, Senhor, em tua presença. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. E tu és meu. Amém. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Dani. Obrigado. Eu queria ler com você o Salmo 53. Ele é muito curtinho. E o Salmo 53 diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam, e não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe este motivo por algum temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. O salmista está aqui dizendo que, olha, realmente é terrível o que nós estamos vivendo. As circunstâncias são terríveis. As pessoas não têm Deus no coração. As pessoas são bárbaras, né? Cometem injustiças, cometem coisas horríveis. E Deus olha lá do céu e não acha um justo sequer. Uma pessoa que busque a Deus. Então ele está dizendo, olha, nós estamos passando coisas terríveis. Existem malfeitores aqui, mas ele tem uma esperança no finalzinho. Ele diz, mas quando Deus restaurar o seu povo de Jacó, exultará Israel e se regozijará. Este é o homem e a mulher que tem fé, porque quem dá esperança para nós é Deus. Uma pessoa que vive sem esperança, vive o desespero,
vive a angústia do nada, vive um desamparo do futuro, uma falta de perspectiva de futuro. Então a dor, o aumento da dor é absurda quando a pessoa passa um abalo emocional. E o abalo emocional traz apenas uma visão focada no problema, na consequência. O salmista aqui estava falando, olha, nós estamos passando coisas terríveis, né? São malfeitores, mas há uma esperança. Quando você não tem essa fé, quando você não tem a perspectiva de Deus, quando você não tem a perspectiva de mudança, de que você tem um escape, o seu abalo emocional termina ali. Porque a concepção está somente na matéria, está somente naquele momento, e a dor é absurda porque a pessoa não consegue lidar com aquela dor, não consegue lidar com a superação, não consegue lidar com a mudança. Então, o que eu vejo que a grande chave é entender que aquele que nos criou é aquele que pode mudar todas as circunstâncias, né? Não tem como você olhar o sol, né, e não ver um criador, não ver um artista ali. Olhar só pela matéria e achar que só tem ali átomos, nêutrons, prótons, elétrons e olhar as coisas pela ciência. Porque a psiquiatria já diz que a depressão é uma epidemia. Ela considera a depressão uma epidemia. E se for tratada somente pela filosofia, pela sabedoria humana, então os psiquiatras falam, olha, você precisa viajar, você precisa abraçar uma árvore, você precisa ir nadar, você precisa espairecer. E então a psiquiatria, a filosofia, a sabedoria vão pautar muito que a própria pessoa tem que conseguir sair disso. Ela se medica e o esforço tem que ser da própria pessoa. E nós sabemos a dificuldade de nós, por nós mesmos, sairmos de um abalo absurdo emocional. Muitas vezes uma pessoa teve uma perda de um ente querido, uma quebra financeira, uma enfermidade, algo muito sério, grave, que a pessoa não consegue lidar com as emoções, não consegue lidar com o processo de caminhada e entra numa ansiedade para que as coisas aconteçam a seu tempo, devido às redes sociais que nós estamos falando. Então, se uma pessoa não tem uma vida pautada na fé de relacionamento com Deus, ela vai ter que pôr todas as forças nela própria. E todo mundo vai colocar essa expectativa na pessoa. Você precisa melhorar, você precisa parar de pensar assim, você tem que mudar os seus pensamentos. Isso é um perigo, né? Pensar os seus hábitos, você já passou por isso também, né? Sim, e você cresce, na verdade, numa sociedade que já o tempo todo te pressiona, né? Cobrança. Isso, a cobrança o tempo todo. Chega um momento onde você se cobra demais, foi isso que aconteceu comigo. Você não aceita os defeitos, você chega um momento que você não aceita mais alguns defeitos seus. Você quer que saia tudo perfeito porque você precisa mostrar para a sociedade que você consegue, que você vai, que você pode fazer aquilo, que você pode superar. Sim, mas tudo no limite, né? Você tem que se conhecer, realmente você tem que se conhecer, saber aonde estão os seus limites. Sim. Isso é bom, né? É bom a solitude, não a solidão, né? Você tem que sim estar um momento sozinha, conversar com você mesma, mas para você se entender e saber aonde você está. O que eu vejo pela minha vida, no momento em que eu me deparei numa crise e me vinha muito passado, as cobranças, né? Porque você tem que fazer, você tem que ser, sendo que com o Senhor é diferente. E eu lembro que sempre quando eu olhava para Deus, eu sentia paz. Quando eu olhava para as pessoas em si, as pessoas me aprisionavam. Mas não é questão que as pessoas me aprisionavam, mas é porque eu também dava muita atenção pelo que elas falavam. Tá vendo? Diferente. Isso, e muitas falavam defeitos. Não vi os meus valores.
E o Senhor me mostrava os meus valores além daqueles defeitos, né? Então é isso, a fé, e eu creio numa fé madura. Amém. A gente vai chegar num período onde a gente vai ter que ter uma fé madura. E a fé madura, o que é? Num luto. É você ter fé mesmo, você não tendo forças, mas você encontra a fé no luto. Amém. Né? E isso está na Bíblia, né? Exato, né? Isso tudo é bíblico. Porque quando nós estamos assim nesse sentido que a Dani está dizendo, que as pessoas começam a cobrar, há uma expectativa das pessoas que ela não passe por isso, mas precisa passar um processo. Sim, né? É importante. É importante esse processo. Elias passou por um processo. Né? Elias ele derrotou os profetas de Baal e foi para a caverna. Ele ficou ali com medo, ele não queria mais viver, porque ele achou que não tinha mais remanescentes. E ali Deus respeitou, né, Dani? Deus respeitou o tempo de Elias. O alimentou com a palavra, o alimentou fisicamente, porque o Senhor todo dia ia lá e falava: Elias, que fazes aí, Elias? Deus não o abandonou, né, Dani? Como você disse, quando você orava, Deus trazia paz. Quando você se conectava com o Criador, Ele respeitou o seu tempo, de você se conhecer, de você poder se reerguer, entender o que as coisas estavam acontecendo ali. O que eu estou passando? Então Deus começou a falar com Elias, como talvez falou contigo, e Deus apareceu numa brisa, né? Eu acho lindo, Ele não veio no terremoto, não veio com o pé no peito, Ele veio numa brisa, dizendo: Elias, eu tenho um propósito para você. Então, quando ele encontrou um novo propósito, Elias, que Deus falou: eu tenho algo para você. E aí Elias amadureceu, porque olha, teve esse tempo de amadurecimento na fé. Eu tenho um propósito para você, eu tenho mais remanescentes, você vai ungir um rei e depois você vai subir para a vida eterna. Então veja, a fé que Deus vai nos amadurecendo é uma preparação para algo depois. Porque, queridos, se nós vivermos somente pela perspectiva desta vida, nós realmente vamos morrer antes do tempo. Se nós não entendemos que Deus tem um preparo para uma vida eterna, que, como eu estava falando com o pastor Carlos, né, nós somos levados à infinitude de Deus. Se nós pensarmos que nós somos só finitos aqui, nessa perspectiva somente do hoje, como dizem as pessoas, você tem que viver o momento, você tem que viver a sua vida prazerosa, então realmente não vamos ter sentido, porque a fé vai nos amadurecer e nos preparar para uma vida eterna. Por que quando nós amadurecemos estamos mais velhos, né? Eu falo: nossa, se eu tivesse 20 anos com a minha cabeça, 20 anos de idade, seria tão melhor, né? Não passaria por tantas coisas, tantos lutos, tantas lutas e tantas tristezas. Mas por quê? Porque os processos das dificuldades, das tristezas, dos abalos, das perdas, fazem-nos amadurecer com Deus e nos aproximar desse Criador. A pessoa que não tem fé no Criador, são pessoas, eu não digo nem ateu, eu digo com uma fé muito enfraquecida, uma fé que conhece um Deus distante, né, só de ouvir falar, mas não tem intimidade com Deus. Porque a pessoa que diz: eu creio em Deus, mas não tem vida com Ele, fica muito complicado, né? Você falar de Deus, falar de uma vida de fé se você não conhece a Deus. O que Ele ensina? Jesus ensinou que nós precisávamos nos alimentar da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a gente não comer pão hoje, nós vamos estar alimentados, porque Deus vai nos alimentar. Se nós não comermos pão, ainda assim seremos dele e teremos vida eterna. Então nós precisamos entender o que realmente a fé nos ensina. E como é que esse conectar com essa vida eterna, infinitude, qual é o sentido da vida de deixar algo, né, para os nossos filhos, um legado, uma história, sementes.
caminhos que nós vamos abrir para deixar para outros passar. Nós não passaremos, mas nós vamos abrir caminhos para eles passarem. Como você estava falando que Jesus abriu o caminho para nós. Glória a Deus. Glória a Deus para nós passarmos. Jesus Verdade. veio e abriu todo esse caminho, nos mostrou a realidade do sobrenatural, do espírito, alma, corpo. E o que acontece, infelizmente, é que as pessoas que são ateus ou uma fé muito enfraquecida não acreditam na reconciliação do Espírito com o Espírito Pai. Não entendem isso, né? E que é o que você falou, quando eu me conectava com Deus, quando eu me conecto com Deus na minha solitude, eu encontro paz. Porque é a nossa essência. Então, a Dani estava falando do momento dela de depressão. Eu, quando passei um momento crucial na minha vida, de muitas perdas, fiquei viúva e muitas perdas financeiras e etc., eu não tinha perspectiva de futuro, porque me foi tirado tudo. Não tinha mais casa, não tinha lar, não tinha condição de trabalho, estava sendo ali injustiçada, eu não tinha perspectiva para continuar. E a dor era absurda, você não ter perspectiva de futuro, você não ter perspectiva de superação, você não ver, não enxergar como superar aquilo. Aquilo, para mim, foi a finitude. Acabou. Não tem mais o que eu posso fazer. Eu olhei e disse assim, eu não posso fazer mais nada, então eu vou tirar minha vida. É mais prático porque eu não tinha ligação com Deus, eu não tinha entendimento de eternidade, eu não tinha entendimento de céu e inferno. Eu disse, eu termino com isso e a vida acaba. Graças a Deus não foi assim, mas a vida não acaba aí. Existe uma continuidade. E é isso que as pessoas precisam saber, que existe o céu e o inferno. Existe o bem e o mal. Existem dois caminhos, a bênção e a maldição. E que quem nos deu direito à vida é que tem o direito de tirá-la também. E é assim que eu creio. Porque o autor da vida é o Pai, o autor da vida é Deus. A partir do momento que Ele me dá esta vida para ser vivida, então é Ele que tem o direito de conduzi-la de volta. Então, por isso que eu faço esse programa hoje com a Dani, muito com temor de Deus, para falar o quanto que é importante buscarmos a fé, o conhecimento de Deus, intimidade com Deus. E não o conhecimento da filosofia, da sabedoria humana, como dizem muitos filósofos, porque a filosofia vai dizer para você buscar sabedoria imediata, sabedoria para enriquecer, sabedoria para você viver bem no hoje. Mas a vida é muito mais que isso. Amém? A Dani vai ler aí um trechinho sobre oração e a vida religiosa. Eu estava pesquisando aqui, foi feito um estudo, cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração ela pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas, religiosas, é fortalecido o lombo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Maravilha. Isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais, segundo as pesquisas. A fé, se você for ver a fundo, é a fé. Porque quanto mais nos conectamos com Deus, quanto mais oramos. Por isso que as pessoas falam assim, quando eu canto eu sinto algo tão bom. Comigo acontece isso. Eu lembro que antigamente quando eu ouvia, eu ouvia algumas músicas, eu ficava para baixo. Porque tem umas músicas que te jogam para baixo. Sim. Elas têm uma conexão assim que em vez elas te levantar, elas acabam te abatendo.
né? A música, ela tem uma influência sim na nossa vida. E a música cristã, a música quando adoramos a Deus, ao Criador, nós já sentimos o quê? Uma paz, uma alegria. Porque ali naquele momento que você está louvando, você já começa a ser envolvida ali pela presença, porque, como diz, né? Deus, ele é o único autor, que na hora que você está lendo a palavra, ele está junto com você. Isso. Ele é a palavra, né? Ele é a palavra Ele é a viva. palavra. Então, por isso que eu gosto muito de conectar, porque ele é a palavra. E se nós não falarmos a palavra, meditarmos na palavra, entrarmos em contato com essa palavra, nós vamos buscar vãs filosofias. Verdade. E não adianta, né, pastora? A gente tem que viver. Estamos falando aqui a respeito disso, mas se você não tiver essa prática, precisa começar, né? Precisa começar. E a pessoa fala assim, mas não tem graça ler a Bíblia. Vai lendo, começa a ler Salmos. Né? Meu esposo sempre fala, leia os 4 primeiros evangelhos, né? Para conhecer, saber quem que é Jesus, como que ele andou aqui na Terra. Você vai começar a criar assim, mais vontade cada vez mais. Porque a nossa carne, ela não quer. A nossa carne, a primeira coisa que ela vai querer é algum prazer. Né? Ela vai querer buscar, vai ler. Né? Mas a gente precisa, como a pastora falou aqui, você fala que acredita em Deus, mas se você não tiver uma intimidade... Hoje mesmo eu me flagrei nisso. A gente fala aqui, mas nós também somos seres humanos. Verdade. Passamos por fraquezas, Verdade. Passamos por momentos difíceis, Sim. né? Como tantos na Bíblia, Elias, Pedro, né? Jonas, Verdade. tantos na Bíblia ali que tem como exemplo para nós. Por isso que a Bíblia é tão importante, né? É tão bom você lê-la, porque isso também te fortalece. É verdade. E hoje mesmo eu me flagrei, eu falei assim, gosto tanto de assistir uma série, porque fala a respeito e a gente estuda mais a fundo sobre aquilo. Mas eu falei, se eu não tiver uma prática, se eu não ter uma intimidade, não buscá-lo no dia a dia, vai ser simplesmente um filme, vai ser simplesmente uma série. Adianta eu assistir uma série, mas não vivê-la com ele, sendo que eu posso viver com Cristo. Trazer sentido às coisas, Trazer né? sentido. A gente precisa trazer sentido às coisas, porque olha só o que diz aqui em Eclesiastes, cadê aqui que eu tô perdendo aqui? Aqui, ó, Eclesiastes 2,16, porque Salomão escreveu o livro de Eclesiastes justamente para falar sobre o sentido da vida, né? Que a gente estava falando, como viver bem. E Salomão, o homem que foi mais rico, mais sábio, ele diz assim, Eclesiastes 2,16, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como pode o tolo morrer. Eclesiastes. Mas a diferença de um filho de Deus, que pode morrer, mas deixar uma história, deixar um legado, deixar um sentido de vida, deixar algo que dê continuidade. Nós iremos para um lugar que Deus nos preparou. Deus nos plantou aqui na terra para vivermos obras importantes da parte dele, para deixarmos para as pessoas, amarmos aos próximos, servirmos as pessoas e irmos para um outro lugar. Então tem um sentido da vida, em tudo que você faz é necessário ter um sentido. Aliás, para dar a glória de Deus, porque Eclesiastes termina dizendo que o que vale mesmo é dar glória a Deus. Deixa eu falar aqui com a Ana Maria Gomes. Olá, pastora, posso fazer uma pergunta? Minha filha quer aceitar Jesus. Posso fazer o apelo? Sou evangélica. Claro, Amém. meu Deus. Glória a Deus. Claro. Glória a Deus, feliz por isso. Amém. Diga a ela que se você quer aceitar, minha filha, Amém. aceite Jesus Nossa. como seu Senhor, Salvador. Glória a Deus. Reconheço meus pecados, eu sei que o Senhor pode perdoar meus pecados e me dar a vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida. Uma alegria, que Deus abençoe sua filha, sua família. E a festa no céu, né? Clarice Ribeiro, querida, boa noite a todos. Boa noite, minha linda. Maria Aparecida Cidinha, bênção pura. Ana Maria Manucci, querida, os propósitos de Deus são perfeitos. Amém. Ana Maria Gomes, eu falei para Deus que queria morrer, mas a morte não é o fim. Deus me falou. Exatamente.
Aí, Ana Maria, amém. Clarice, boa noite. Sim, Ana Maria Gomes, a morte não é o fim, mas existem dois caminhos. Existe o caminho do céu e o caminho do inferno. Enquanto nós temos vida aqui, o autor da vida precisa ser a sua esperança. Há conexões que muitas vezes você precisa prestar atenção. A vida de José. José foi lançado a um poço pelos irmãos, foi injustiçado, foi depois perseguido lá no Egito, foi levado como escravo, vendido, a esposa de Potifar mentiu, ele foi preso. Veja quantas coisas ele passou. E ele, em nenhum momento ele disse assim, olha, a vida acabou, eu quero morrer porque eu estou longe da minha terra, longe do meu pai, eu vou morrer. Havia conexões, havia uma ligação celestial para que através da vida dele viesse toda Israel para o Egito, para que eles pudessem se alimentar, para que depois eles pudessem formar as tribos, ser liberto por Moisés e viesse Judá, que seria então, Jesus Cristo seria da geração da tribo de Judá. Foi restaurada nessa época da vida de José. Então, Deus tem conexões através do sofrimento. Ele sempre faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso que é necessário você conhecer a Deus, para que você não entre no nada. A depressão, ela vem nos roubar a perspectiva do futuro, de esperança, de uma superação. E esse é o problema que você precisa conectar, que se há um sofrimento, há um grande escape. Né? Onde há uma prova muito forte, também é onde você irá ser muito forte. Por exemplo, na minha prova de perdas, de viuvez, de grandes tristezas, de abalos, de vazios que ficaram na minha vida, porque fiquei viúva muito moça, com as filhas. Então, esses abalos me fizeram hoje uma mulher inabalável. Pode crer, né? Quem me conhece sabe. Eu não me abalo com qualquer perda, eu não me abalo com qualquer terremoto, ou qualquer ventania, que aqui nós estamos muito acostumados na Ilha Bela, com muitos ventos, tempestades. Não me abalo, porque eu sei que meu Redentor vive, eu sei que haverá um escape, eu sei que ele tem uma solução, eu tenho esperança. Quem não tem esperança, como o filósofo Nietzsche, um Kami, eles dizem que não, que você tem que buscar na sua filosofia o hoje. Ele diz assim que a perspectiva de vida eterna, Nietzsche fala, acaba com a perspectiva da vida de hoje. Ele fala o contrário. Olha como distorce, né? Ele diz assim, se você viver na expectativa de uma vida eterna, você fica vivendo só o futuro e não vive o hoje. Veja a distorção pequenina, mas muito maligna sobre Nietzsche, dizendo que a pessoa tem que viver o hoje. E viver o hoje traz a ansiedade dos jovens, da nova geração, que eles querem ter tudo hoje. Eles não querem passar o processo. O processo de dor para o jovem hoje não pode existir. Como diz, todo mundo gosta de tomar o vinho, o suco da uva, né? Mas a uva precisou ser esmagada. Exatamente. Né? Tem o processo do esmagamento, não tem jeito. Né? Para sair o vinho, para sair o melhor. O azeite. O azeite, isso. Né? A cana, né? A cana também, quanto mais esmagada, mais vai saindo o suco. Por exemplo, a renúncia de Moisés. Moisés vivia no palácio, tinha tudo. Verdade. Ele renunciou. Ele renunciou para viver com o povo dele e poder então fazer com que o povo dele fosse vencedor, mas ele precisou renunciar uma série de coisas. Escolhas geram renúncias. Sim. E essas renúncias têm ganho lá na frente. Então, a grande importância, queridos, é você entender esse sentido da vida. Eu sei que nós temos momentos, como eu falei, de sofrimento, de abalo,
de uma dor impossível, porque quando eu tentei tirar minha vida, era uma dor, Dani, uma dor que era insuportável de você viver aquele presente, aquela falta de Dói, né? Chega a doer, né? é uma dor, né? Chega Você a não doer. come, Você você sente não no quer corpo a dor. dormir, você não consegue realizar mais nada. Por quê? Porque minha mente estava focada na dor e na falta de esperança que havia em Deus, porque eu, por mim mesma, não poderia sair daqui. Eu não tinha forças. Quando a pessoa está em depressão, quando a pessoa está em ansiedade, numa crise de abalo, ela somente tem o olhar para aquela frustração. Ela só consegue ver o problema. E Ela não consegue ver, né? E aí a pessoa então vai trazer medicamento, vai falar que você tem que melhorar, você tem que, e coloca então toda a responsabilidade sobre esta pessoa que está em depressão. Isso é um grande erro, a Dani falou aqui, que as pessoas, quando você vê alguém com depressão, não jogue sobre ela mais peso, sobre essa responsabilidade que ela tem que sair disso. A nossa parte, né, Dani, é alimentar com as orações, com palavra de fé, com palavra de esperança, porque há esperança. Ainda para a árvore cortada no toco, ao cheiro das águas, ela florescerá. Então, quando existe Deus, o autor da vida, é Ele que nos faz ressuscitar. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida. Ele ressuscita o nosso ser para algo, para um propósito maior, como eu disse. Né? Como eu disse, o Moisés ficou triste, estava lá, matou um egípcio, fugiu, ficou no deserto, 40 anos, voltou, porque Deus trouxe ele, olha, eu tenho um propósito para você. Você vê, ele ficou quantos anos, pastora? 40. Anos, né? Anos, né? Anos. A gente acha que 40 não, dias, né? 40 dias, né? O Senhor vai fazer, pronto. Não, o Senhor vai fazer, a gente fica naquela espera, né? E às vezes são anos aí que o Senhor vai... Na verdade, todos nós estamos numa caminhada, né? Isso. Estamos numa caminhada e, assim, o que eu percebo, pastora, a gente está falando das redes sociais, né? Sim, sim. Isso afeta bastante. Isso tem afetado muitas pessoas. E como eu estava, né, assistindo aquele pastor falando a respeito das pesquisas que foram feitas, a rede social, ela foi feita mesmo para o mercado. É um mercado. Sim. É um mercado, não é para você ver os seus amigos de longe, como alguns falam, né? Mas sim é para ajudar nas vendas. Você vê que as pessoas viraram um mercado, né? produtos. Nós somos um produto, isso. Né? Nós geramos muito dinheiro para eles. Isso. E só que isso tem deixado muitas pessoas doentes. Porque as pessoas vê outras pessoas, a gente para de olhar, analisar a nossa vida, a gente começa a analisar a vida do outro. Isso. A gente começa a ver por que fulano, por que ciclano, e a pessoa vai se oprimindo cada vez mais. E eu sei que como pelo que eu passei, né, alguns falam que é TAG, muitas pessoas até que estão assistindo passam por isso. O que é TAG, bem? TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Ok. E ela é uma ramificação da depressão. Uhum. A depressão, ela te abate. A depressão, ela tem umas depressões que a pessoa não quer nem se levantar mais. O TAG, ele são várias emoções. Tem dia que a pessoa tá bem, tem dia que a pessoa tá com dor, tem dia que a pessoa tá ansiosa. Então, assim, e tem pessoas que, eu sei que tem pessoas que estão achando que não tem solução. Uhum. Mas eu falo por mim, não é fácil, é uma luta, mas é só em Cristo que a gente vence. Amém. E eu lembro que no momento de solidão, de escuridão que eu enfrentei, às vezes eu falo para as pessoas, né? Sou casada, tenho meu filho, mas não adianta, tem momentos que é você e Deus. Verdade. Não adianta. Você pode ter 1000 pessoas, tem pessoas que falam assim, mas eu sou solteira, você não sabe como que é a minha vida. Eu falo, não adianta, você pode ser casado. Se você tiver um vazio dentro de você, verdade, seu esposo não vai conseguir preencher esse vazio. Verdade. E eu lembro que teve um momento que eu lembrei de Jesus. Jesus sozinho. Quando Jesus estava lá orando no Getsemane. Quando Jesus estava naquele momento que ele estava orando antes da crucificação. Onde ele sentiu dores, onde ele sentiu toda a tristeza, ele sentiu o peso, né,
da humanidade. Então, no trajeto dele também até a cruz, ele foi sozinho, né? Aí teve um momento onde veio o Cirineu ajudar ele, mas ele ficou sozinho naquele momento. Ah, mas Jesus era Deus, mas ele também era ser humano. Sim, amém. Ele sentiu essa tristeza, ele sentiu a angústia. Verdade. E naquele momento onde eu tava numa escuridão, que eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Não entendi aquele propósito. Mas o que eu entendo hoje? Que vai ter momentos que a gente vai ter que passar para a gente poder compreender o próximo. Amém. Nada é por acaso. Amém. Tudo é um processo e vamos respeitar o processo. Conexões. Hoje eu converso com pessoas que acham que, nossa, eu tô ficando louco. Eu falei, calma, você não vai ficar louco, fica em paz. Amém. Que eu entendo, eu passei por isso e sei como que é. Verdade. Eu sei esse lugarzinho aí que você tá. Como tem pessoas que passaram outras situações, né? Separações, depressão. Então, as conexões e o Senhor, o importante é você passar o processo. Amém. Você tem que passar pelo processo, não pode entender passar por ele. Nós precisamos passar só com Deus. Que não são as coisas que vão nos trazer benefícios, alegria, né? Não. Ah, porque você é casada, você não pode ter tristeza. Ou porque você é solteiro. É o ter e o ser. Nós somos únicos. Nós somos singulares para Deus. Somos filhos únicos para Deus. E nós vamos ter que passar algumas coisas com Ele para aprendermos nesses processos de dores e lutas, para amadurecermos para algo maior que Ele tem para nós. No futuro, não sei o que, mas Ele sabe. E por isso que Ele dá a cada um uma dificuldade, uma luta, e Ele não dá a cruz maior que não possamos carregar. Isso é importante. Né? Porque até nesse momento que eu estava passando, teve algumas pessoas que vieram, alguns especialistas, né? Vieram falar, olha, mas entraram nessa linha. Mas você, qual que é o seu objetivo de vida? Começaram a trazer em mim mais peso. Sim. Em vez daquilo me ajudar, a filosofia da vida me ajudar, aquilo ali me abateu. Por quê? Porque o que eu estava precisando não era de filosofia, não era de... sabedoria. Não era, eu precisava. Naquele momento eu precisava entender que eu e Deus. Isso, em que estado eu estava. Por isso que é importante, cada um precisa saber em que estado que está. E não adianta eu querer acompanhar aquela pessoa ou achar que eu vou passar pela mesma situação. Porque como a pastora falou, cada um tem a sua dor, a sua cada dificuldade, processo, a sua fraqueza. E por isso que a Bíblia diz que na nossa fraqueza nós somos fortes nele, porque ele é forte. Ele é que nos fortalece a resistir à dor, a resistir à tentação, a resistir o dia mal, e temos força para nos renovar. Ele não vai dar uma dor maior que possamos aguentar. Eu estava falando com a Dani antes de começar o programa, se quiser me dar mais perguntas, que infelizmente ontem nós escutamos nos noticiários, né, que eu não gosto de escutar, mas às vezes a gente escuta coisas que nos abalam, que um homem parece que matou a sogra, a mãe, a esposa também. E os filhos, e depois ele então tirou a vida dele, né? Isso nos entristece, nos abala por conta dessa falta de perspectiva de futuro. Ele não somente tirou a vida dele, mas de toda a família dele. Não deu direito de defesa, não deu direito de escolha das pessoas quererem viver ou não. E ele então vai e tira. É um homem que tem o seu ídolo no dinheiro, porque ele quebrou financeiramente e achou que então não teria mais solução, que ele seria uma vergonha. Então, o ídolo maior era ele próprio, o seu ter, o seu ser. Então, quando você não tiver esse entendimento de que nós não somos donos da vida dos outros e todas as nossas atitudes vão respingar em alguém, vão ferir marido, filho, esposa, pai, mãe. Verdade. Que há uma responsabilidade na nossa vida. Nós não somos independentes, nós somos dependentes. Verdade. E Deus sempre faz esta dependência ser benéfica. Por isso que ele diz mudança de mente, para você entender que as coisas de Deus são contrárias a filosofias humanas
que a dependência dele é uma coisa boa, porque ele é sempre bom e a sua bondade dura para sempre. Então, essa confiança que a gente gera quando a gente tem uma vida com Deus, nos facilita a não entrar nessa desespero, né, nessa desgraça, falta de graça, de não receber a misericórdia de Deus que se renova toda manhã. Nós temos essa coisa maravilhosa que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Né? Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui as meninas que eu estava lendo. Denise Primo, querida, fé é nosso exercício diário da nossa comunhão com Deus. Marcelo Quattrone, depressão é uma doença terrível que nos faz perder a vontade de viver. Nessa hora temos que ter apoio da família, dos irmãos, para nos ajudar a mostrar que se buscarmos o Senhor, conseguiremos sair desta situação. Com certeza, esse apoio que a Dani estava falando, um apoio não de peso, mas um apoio de fortalecimento. Olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir e tudo mais. Denise Primo disse, ele mesmo disse que teremos aflições, mas que estará conosco. Então, cada prova, cada situação é para nos forjar. Amém. E para também nos conectar com coisas lá na frente, né? Estava falando com a Carla aqui outro dia, que ela não sabia muito bem as coisas que iam acontecer na vida dela quando Deus a trouxe para cá. E aí Deus foi conectando as coisas, foi entrelaçando os fios para que aquilo então criasse uma história de vida, um sentido de vida para a vida dela. E é isso que às vezes a gente não entende, que essa dependência de Deus é boa. Porque quando você se entrega nessa dependência, não fica lutando, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ter isso, tenho que fazer aquilo. Quando você não fica brigando com Deus e se entrega, como a Dani disse, eu me entreguei para Deus, para poder viver com Deus, desfrutar da presença de Deus sozinho. E as pessoas às vezes não entendem, né, que você quer ficar sozinha com Deus, né? Não. Por que você quer ficar quieta aí no seu canto? Elias queria ficar na caverna. Deus falou, né, tá bom, fica aí na caverna um pouco, depois você sai, eu tenho um outro propósito para você. E a gente tem que respeitar esse processo. As redes sociais são um engano. Verdade. As redes sociais são como aquele caça-níqueis, que você aperta a manivela, sai um dinheiro e você fica viciado naquilo, de ver a vida do outro, tentar ser o que você não é. A Carla também disse uma vez que ela ficou triste, que ela via muito as redes sociais e se entristecia porque era um outro universo. Foi criado um outro universo que não nós. Uma ilusão, né? Isso, uma ilusão como é o metaverso que a gente brinca, uma ilusão de um universo paralelo ao universo real criador. Verdade. Ninguém vai mostrar a fraqueza ali, né? Exato. Todo mundo vai mostrar, né? Olha a minha situação. O que nós vemos muito hoje, né? Olha, você não precisa trabalhar. Tem como você investir. Assistindo filme, ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Vai assistindo os videozinhos que você ganha dinheiro. Gente, se você não assistir muito vídeo, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro. Mas assim... E a pessoa não vai produzir nada. Não. Vai ser improdutivo. Eu vi, pastora, no vídeo no YouTube, eu falei, meu Deus, olha o que os jovens estão vendo. Tinha um rapaz lá falando assim, você não precisa mais estudar. Você não precisa mais ficar 5 anos. Olha, eu ganho muito mais do que um doutor, eu ganho muito mais do que um médico. Carro, isso, eu tenho carro aquilo. Isso, meninos de 15 anos com um BMW, meninos de 15 anos já bancando os pais. E eu vi um especialista falando que isso é muito perigoso. Por quê? Porque ele não tem ainda maturidade para ter tudo aquilo, para gerenciar. E o que vai acontecer? Ele vai achar que ele pode comandar o pai. Sim. Aí inverte todos os valores. O filho bancando o pai, o filho achando que pode mandar no pai, porque ele acha que está no direito. Provedor, né? É o provedor da casa. Isso tem muitos jovens ganhando muito dinheiro com a internet. E tem aquele que não ganha nada. Isso. E fica com os pais até os 40, 50 anos e também só ali, né? Então, porque fica só na internet, não consegue produzir nada, não estuda e aí se torna um peso também para a família. Tem os dois lados. Tem os dois lados, assim, muito opostos, né?
muito distantes da normalidade que Deus nos criou. Deus nos criou para o trabalho. O trabalho é bênção. Dignifica o ser humano, dignifica, né? Faz com que a gente cresça, amadureça, crie sabedoria de Deus em nossas vidas, porque é necessário carregar algumas pedras para a gente entender a nossa vida aqui e que há uma outra vida. Então, se nós não estivermos conectados com esse universo do nosso Deus, Criador, que criou para nós, nós vamos nos desconectar do nosso eu. O nosso eu, o nosso espírito tem que estar ligado ao Pai, aquele que deu a vida. Quando você desliga disso, você vai para algum lugar. Ou você vai para esse universo mentiroso, paralelo, né, das redes sociais, em que a sua mente não consegue acompanhar a mente de Cristo, acompanha somente a circunstância. Então você se apavora quando você vê uma notícia ruim. Você acredita nas mídias, que hoje as mídias nem todas falam a verdade. Você acredita na primeira que você ouve. Você não investiga mais as notícias porque você ouve o que você quer. Então você vive num processo de engano. O apóstolo Paulo falou que a pior coisa que tinha do espírito anticristo é o espírito do engano, o espírito que distorce a verdade de Deus. Uma pequena distorção na verdade da palavra de Deus torna-se uma grande mentira. E uma grande mentira que se torna verdade para quem a carrega. Mas o que nós carregamos? Nós precisamos carregar a palavra da verdade, não a palavra do engano. Então essas são as marcas da fé, de você carregar a palavra de Deus para não ser enganado, nem confundido, diz a palavra. Então, nestes tempos, queridos, o meu alerta que eu quis fazer eu com a Dani aqui, é para que você entenda que você precisa andar pela palavra para não ser enganado e não ser confundido e não sair do universo que Deus criou para nós. Ir para esses universos paralelos que ainda são desconhecidos nessa geração transacional que estamos passando daqui para frente. Estão criando universos paralelos que não são os de Deus. Estão criando vidas, nossas vidas em outras vidas, que não são as de Deus. Então, como que vão ficar essas questões emocionais e abalos de ansiedade, de ter ou de ser? De existir um Deus que comanda, que precisamos ser dependentes ou sermos independentes? Porque todo o pecado veio da independência do ser humano, de Deus. E é isto que estão querendo nos levar, sempre para a independência do nosso Deus. E isso é o maior abismo das nossas vidas. Por isso não se deixe cair nesse abismo, porque um abismo leva a outro abismo. Amém. Não mudeis, né? Não, como que diz na palavra? Não deis lugar ao diabo? Não, ele fala pra gente sempre estar renovando, como a pastora mesmo disse, a nossa renovar a mente, né? Romanos 12, Por isso, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos renovando a nossa mente em Cristo. É na palavra dele. Por quê? Porque o sistema, o mundo sempre vai estar em rotação, vai estar mudando. Isso. Sempre. Então nós sempre temos que trazer a nossa mente em Cristo, né? Levar cativo a nossa mente a Cristo. Né? Porque senão realmente a gente vai... Porque, queridos, todas as nossas obras em Cristo serão recompensadas por Ele. Amém. Ele não deixa nada fora da recompensa dele. E olha, eu queria ler Romanos 8, 17 e 19. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que tremendo isso. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus.
para a glória de Deus. Nós somos esses herdeiros maravilhosos que as nossas obras irão glorificar a Deus. Mas quando nós estivermos com a fé e a esperança somente nele, porque por nós mesmos, por filosofias, por conceitos e princípios sociais fora do princípio da palavra de Deus, eles levam ao nada, levam ao abismo. Por isso que eu peço que você tome muito cuidado na criação dos seus filhos. Tenha mais diálogo, tenha mais tempo de qualidade, tenha mais tempo de conversa, tenha mais tempo de intimidade, de vivências. Não deixe seu filho tanto separado de você para vivenciar com você. As redes sociais, a internet precisa ser convivida com os pais, conversada sobre o que está acontecendo, né? Eu gosto muito que eu tenho conversado muito com a minha filha e a gente tem falado muito, elas são adultas já, e elas falam, olha mamãe isso, e a gente hoje tem compartilhado coisas que a gente se assusta, coisas que a gente fica indignada, e eu falo, não filho, isso não é assim, isso Deus está aqui, nossa mamãe, o que vai acontecer, olha isso, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está conosco, Ele está no comando, dependa dele. Como é bom poder falar isso para minha filha nesse tempo, né? Aqui Regina Mazotti, boa noite Regina querida, Deus é maravilhoso, precisamos entregar completamente a nossa vida para Ele, amém. Estela Rossato, boa noite querida, amém. Ana Maria Manucci, a fé nos leva a confiar em Deus que nos ama, a fé nos encoraja diariamente. É isso mesmo, queridas, a fé faz com que a gente tenha perspectiva de um futuro. Você pode estar em depressão, num abalo tremendo, numa dor tremenda, uma perda, um conflito, uma desavença familiar, um divórcio, um filho nas drogas, alguém enfermo. Você pode ter a dor que você tiver. Deus está com você. Amém. Deus está nessa dor. Amém. Deus está nas suas lágrimas. Amém. Quando você está sozinho lá no seu quarto chorando, Deus está com você. Amém. E Ele está dizendo, eu estou com você, não te deixarei, não te abandonarei. E eu vou mudar estas circunstâncias. Amém. Porque o sobrenatural, o impossível é Ele que faz. E é isto que você precisa ter. Quando você tiver alguém com depressão, a sua oração vai mover o céu. Amém. Você às vezes não precisa dizer nada para ninguém, né, Bela? Verdade. Você simplesmente precisa orar, precisa estar perto, precisa mostrar presença, porque Deus é assim, Ele está presente. Como Ele fez com Elias. Elias, olha, sai da caverna, o que você está fazendo aí, cara? Verdade. Vem para cá. E é assim que você precisa ser. E esperar o processo. Não exija que um filho seu, um amigo, um esposo, um marido saia da depressão de um dia para o outro. Espere o processo, espere o trabalhar de Deus. Né? Isso é a vida, né, pastora? A vida vai ensinar. A vida é assim. Amém. A vida é de altos e baixos. Uma vez eu lembro que eu questionava um pouco, falava assim, mas por que tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, tem dia que tem dia que eu quero sair, tem dia que, né, você tá triste. Aí eu lembro que teve um doutor falou pra mim assim, Daniela, se você entrar dentro de uma sala de cirurgia, na sala médica, vai ter um aparelhinho lá do coração. Como que fica o aparelho do coração? Ele fica assim, pra cima e pra baixo. Se ele estiver reto, morreu. Porque morreu, acabou. Essa é a nossa vida. A vida, ela é bela. Altos e baixos. Né? Altos e baixos, né? Amém. Somos seres humanos, uma hora nós vamos estar tristes, mas, como a pastora falou, o Senhor está conosco. Respeito, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, é uma ilusão também a gente achar que quando nós vamos para Cristo, ou quando nós falamos com o Senhor, que tudo vai ficar tudo bem. Tem o processo, né? Ele vai melhorando aos poucos, Isso, né? Eu vejo a vida de Jó. A vida de Jó, ele ficou com os amigos ali, né? Falando os amigos de Jó. Isso, que amigo, misericórdia. Falando, olha, você pecou, você fez errado, e aqueles 3 amigos fura-olho, né? Que eu falo, fura-bolo, fura-olho. E os amigos de Jó, então, trouxeram mais peso para ele. Sim. Porque ele tinha questões, por que eu estou perdendo tudo, perdi tudo? O que está acontecendo comigo? Verdade. E aí, quando Deus se apresenta a Jó, Deus se apresenta. Fala, olha, Jó,
eu sou este que faço isso, fiz aquilo, criei isso, criei aquilo. Aí então ele fala, uau, hoje eu te conheço de andar contigo. Né? Ele já nem falou mais dos problemas, do que aconteceu. Acabou a depressão dele. E aí ele ficou tão feliz de conhecer a Deus, tão feliz de ter intimidade com Deus, de ter tido um encontro com Deus, que ele passou a orar pelos amigos e tudo foi restituído porque ele conheceu a glória de Deus. Amém. E assim foi comigo, queridos. Que eu contei um pouco que eu passei tudo isso, as perdas, os abalos, eu passei um bom tempo triste em depressão. Mas o dia que eu conheci a Deus e entendi que este Deus que me criara para algo muito especial, com muito amor, e que foi à cruz por conta dos meus pecados e se colocou no meu lugar, eu me alegrei. E tudo me foi restaurado. Amém. E tudo me foi renovado. E a vida abundante veio sobre mim. O ressuscitar de Cristo veio sobre mim. E eu ressuscitei para uma nova vida. Eu voltei a uma nova vida. Eu estava morta, mas eu tornei a viver uma nova vida. Amém. E assim Deus pode fazer com qualquer pessoa que tenha depressão, mas que busque a fé, não somente a ciência, não somente a medicação, pílulas que hoje se tomam, pílulas da alegria, pílulas do êxtase, pílulas não sei do que são paliativos, que levam ao nada, que levam ao abismo. Então, a minha oração e a minha contribuição com a Dani, obrigado, Dani, é para que você tenha um norte, tenha um caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Amém. Para que qualquer pessoa que você puder, aconselhe pela fé. Amém. Amém? Vamos Amém, louvar o Senhor, Dani? Muito obrigado pela sua audiência, viu, queridos? Amém. Marcela, a Covid nos desconectou do mundo físico e temos que retomar contato físico com os irmãos e nossas congregações. Caso contrário, os casos de depressão tendem a aumentar. Sim, estarmos no corpo de Cristo, Marcela, é verdade, nos faz toda a diferença, né? Estarmos com os irmãos que nos fortalece a fé. Muito importante, obrigado. Maravilhoso, Deus. Muito obrigado pela sua audiência, viu, queridos? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me